Eu estava lendo hoje a mensagem A Era de Laodiceia. Então, você sabia que isso me arremeteu lá nos dias da igreja primitiva? Porque você veja só, eu vou até marcar aqui, vou voltar lá, vamos retroceder alguns capítulos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era o coração da multidão dos que criam. Criam em quem? Nos santos apóstolos e nos profetas. Amém. Criam em quem? Não é verdade? Veja. Então veja que eles viviam um socialismo literal. Não esse socialismo que alguns governos de alguns países, e hoje aqui estamos vivendo esta maldição no Brasil, não é verdade? De um socialismo capitalista. Dá para entender isso? Não dá. Não sei como é que faz isso, mas eles estão, Está entendendo? Fortunas para os políticos, da linhagem deles, não é verdade? Que não precisa citar do quê? Mas vamos deixá-los para lá. Vamos falar do que nos interessa, que é a palavra de Deus. Amém. É nós trazer que nem Deus disse para o irmão Brana, se você fazer com que eles, veja, creiam em ti, veja, nada vai ficar dentro de ti. Veja. Por quê? Porque não adianta as pessoas não crerem na palavra de Deus, dizendo que creem. Você está entendendo? Isso é um falso socialismo cristão. Você está entendendo? Porque, veja, era o coração, veja, neles não tinham nada sobrando. O que o irmão tinha, eu tinha, o que a irmã tinha, veja. Tinha tuas casas lá, vendia, trazia o dinheiro para os apóstolos. Os apóstolos empregavam tudo nos irmãos, para que os irmãos nada ficasse em falta. Isso é uma... Agora, hoje, o que nós vemos dentro da noiva, não vamos nem falar da noiva tola, não é verdade? Porque, veja, isso é fruto da noiva tola, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Ai Deus, veja. Veja bem. Hoje, veja, o que era para, veja, se nós não formos, será que há a possibilidade de nós sermos arrebatados junto com eles, vivendo uma sociedade diferente e desigual? Pastores da mensagem com terreno em Alphaville, com chácaras, sítios, enquanto aqueles irmãos eles vendiam, e os pastores glutões. Veja, há alguma concordância entre aquilo e isso? Mas irmão Lírio, você está pregando, mas você vive isso? Graças a Deus. Graças a Deus. Talvez fiel no pouco. Não sei se eu faria isso no muito, mas quando a Bíblia diz que é fiel no pouco, fiel no muito. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós mandamos roupa nova, não é roupa usada não. Dinheiro para vestir irmãs de outras cidades.
Cansamos de fazer caridade com aquilo, veja, que Deus destinou para que nós fizéssemos isso. Os necessitados, órfãos, viúvas. Correto? Então, falar é fácil. O papagaio também fala. Agora, assinar, o papagaio não assina. Por quê? Porque ele é analfabeto, ele é uma besta, ele é irracional. Veja. E quando o homem que se diz cristão, se deixa levar por essa veja, pela avareza, ele passou a ser como se fosse um animal irracional, ele passa a ser uma besta. Ele tem força, mas não sabe administrar. E deixa com que o diabo o conduza, enganado pelo dinheiro e pelas riquezas. A Bíblia diz, veja, que é muito difícil, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E hoje, veja, eu fico muito assim, como que diz, eu fico muito chapado. Me perdoem essa expressão tão esdrúxula, porque é o que eu digo para as crianças, né, para os adolescentes, que quando a gente vai evangelizar e chega numa roda ali, onde eles estão consumindo droga, bebida, eu digo, rapaz, isso aí é muito fraco. Essa droga, essa maconha aí, ó, tem até um cheirinho agradável, mas ela é fraca. Essa bebida que vocês estão bebendo, ela é fraca. Por quê? Porque vocês precisam cada instante renovar essa dose. E Jesus Cristo não. Quando você entra em Cristo e você busca Cristo, e veja, você vem através da palavra. Ah, irmão, ele renova. Veja, aquilo se auto-renova em você. Acabou. Porque porque você tem o consolo, você sabe que tudo está escrito. No mundo tereis aflições, nessa aflição ela não me aflige, porque, não, Jesus já me falou, glória a Deus, eu vou seguir para frente e vai, tudo está bem. Amém. Veja, tudo está bem. Então aqueles irmãos, vejam, eles tinham duas propriedades. Ah, irmão, é proibido então eu ter duas propriedades? Não, você não é proibido ter duas propriedades. Veja, o que é proibido pastores ter é chácara, é apartamento na cidade, é casa, terreno em Alphaville, é coisa. Isso é proibido, por quê? Porque isso é avareza. Se você pudesse desprender daquilo com amor, você faz. Você está entendendo? Veja. Porque os discípulos, esses irmãos aqui, eles não eram induzidos por esses. Ah, traz o dízimo porque senão devorador, porque Deus mandou abrir o céu aqui. Não. Aquilo era voluntariamente. Amém. Não é o que apóstolo, não é o que o Espírito Santo fala para Ananias? Ananias, tanto em teu poder não era teu? Eu pedi alguma coisa? Então por que tu formou esse desígnio em teu coração e me querer mentir para o Espírito Santo? Era teu, filho. Era teu. Alguém pediu para ti, João, tu pediu para Ananias vender a casa dele? Não. Pediu Ananias? Alguém, o que foi, Ananias? Não, pois é, irmão. Mas então por quê? Estava em teu poder, era teu, filho, tu não precisava fazer isso. Agora, tu fazer isso e vir aqui querer mentir com o Espírito Santo, descer de reter um valor e trazer outro, não, filho, não precisa. Ó, tu não mentiu, tá aí, ó, morreu. Quantos crentes nós temos hoje que estão mortos? Ah, eu sou empresário. Uau, que lindo, maravilhoso. Mas
O INSS dos teus empregados estão todos em dia? O fundo de garantia está todo em dia? O IPI? Você está entendendo, irmão? É muito fácil. Você está entendendo? Ah, todo mundo quer ser cabeça, ninguém quer ser cauda. Melhor você fosse cauda. Melhor você continuasse cauda do que querer fazer algo que você não tem. Está entendendo? Veja. Melhor você fosse cauda do que ser uma cabeça oca. Não é verdade? Veja. Aqueles irmãos, eles vendiam as suas propriedades, mas isso era voluntariamente, não era nenhuma. Ah, irmão, agora eu estou precisando de tanto, irmão, porque tenho tanto, irmão, porque veja. Ah, porque saiu tanto, irmão, porque saiu tanto. Ei, amigo. Veja. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmão? Veja. Deus ele não força você a nada, ele te aconselha a fazer. Veja, ele pediu, ele não mandou. Veja, não confunda pedir e mandar. Não é como medo e respeito. Você está entendendo? Ninguém respeita aquilo que não teme. Veja, por isso a Bíblia diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Veja, tem aparência de piedade. Olha que lindo, irmão, olha porque, olha, irmão, não, agora aqui, ó, vai ser, vamos fazer uma aqui, irmão, olha, o dinheiro aqui, nós vamos almofadar todos os bancos, mas precisa almofadar para ficar uma hora sentado? Ô, coisinha delicada. Hein? Precisa? Não precisa, irmão. Entendeu? Se tem, muito bem, mas não com desculpa para subtrair valores. Você está entendendo? Dos irmãos. Não. Ah, porque pois vamos construir lá, vamos fazer uma. Não, irmão. Não. Isso aí não vem. Veja, não é isso que Deus nos ensinou. Veja. Um pastor enriquecer com o dinheiro da ovelha, de ovelha pobre, de ovelha que não dá lã nem para aquecer o próprio corpo dela, e ela é tirada daquela lã para manter o pastor? Não. O pastor, quem trabalha no altar, tem direito do altar, não de roubar o altar. Isto, me perdoe a sinceridade, isto é roubar. Em que me roubais? Não é o que Malaquias diz? Mas Senhor, no que nós te roubamos? Como assim? Roubar o Senhor? No dízimos e nada. Por quê? Porque você está roubando de um órfão. Você está roubando de uma viúva. Você é ladrão. Não é de Deus que você está roubando. Porque esse dinheiro é para este fim. Você está entendendo? Veja bem, é para este fim. Então você vai querer, veja, porque nós temos a doutrina da igreja primitiva. Ué, mas que doutrina é essa? Só de palavras? Só de palavras? Hein? Só de palavras? Essa é a questão. Será que hoje, Pedro poderia entrar em algum tabernáculo e dizer, olha, irmão, seu irmão tu veio aí e dá para os pobres? Pedro poderia ir em Roma? Pedro poderia? Não poderia. Matariam ele do mesmo jeito. As igrejas que se dizem evangélicas cristãs, elas poderiam receber Pedro hoje, com as mulheres vestidas como estão dos homens afeminados, de sobrancelha rapada, de sobrancelha parada, de base na unha, mas jamais. Pedro saiu e era assim, irmão,
No outro dia, não, irmão, olha, nós vamos encerrar a campanha que o irmão ia fazer aqui, porque nós esquecemos, nós já tinha outro na lista. Me desculpa, irmão Pedro, pronto. Irmão Paulo Paz, puxa vida, como é que a direção não me comunicou, irmão Paulo? Não dá para o senhor pregar amanhã aqui, porque vai ter outro pregador, já estava... Irmão, o senhor sabe que o crente ainda bota, veja. É que nem... se sai daqui porque não é de nós, porque está escrito, veja. Todas as igrejas, elas usam o mesmo versículo. Se saiu daqui porque não é de nós, veja. E quando aquilo está sendo falado para quem? Para os irmãos, veja, da mensagem de Pedro, da mensagem de Paulo, de João, que era a mesma mensagem de Jesus Cristo. Hoje, veja, se divergem uma das outras em vários pontos, e de não, porque se fosse de nós não saía daqui. Tá, abençoado, me mostra na Bíblia o fundamento da tua igreja. Aí você vai ver, não tem nada a ver com o dos apóstolos. Veja, naqueles dias, veja, aquelas pessoas aí, não, mas se eu tivesse naquele tempo lá, mas nunca eu ia deixar matar Jesus. Olha, eles iam ter que me matar junto. Mentiroso! Porque senão você reconheceria isso hoje. Mentiroso, mentirosa. Isso, veja, você estaria lá, cuspindo em Cristo, apedrejando, mata, crucifica. Porque se você não reconhece hoje a mesma mensagem, amém, a mesma mensagem, a mesma Bíblia, mas estão tudo lá, com os saduceus, com os fariseus, com os herodianos, com os libertinos. Não é verdade? Os irmãos vão lá, vende, traz para o pastor vai lá e vai comprar uma chácara, comprar uma cabecinha de gado. Agora, irmão, pelo amor de Deus. Não é verdade? Essa é a questão, irmão. Se tornaram bestas. Talvez não se deram conta do que estão fazendo, mas isso é anticristo. Isso é anticristo. Você vê irmãos passando e o pastor fazendo. Eu não falo nem das denominações, porque eles estão predestinados a isso. A Bíblia diz, não inveje, não cobice a prosperidade do ímpio, porque eles vão fazer cinza, vai, quando veja. A vida do homem são de poucos dias, a Bíblia diz. E é verdade. Me diga, em que quesito a Bíblia Sagrada falhou ou falha? Amado Pai Celestial, te agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor, abençoe, para que os meus irmãos venham entender, ó Deus, a mensagem. E entender, Senhor, que nós não precisamos de muito para vivermos em Tua presença e na Tua graça, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Ó Santo Intercessor, ajuda-nos, cubra-nos com Tua piedade, abra-nos o entendimento para compreender as Escrituras e dá-nos um coração temente e obediente, pois te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Deus os abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque Ele me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou tão fraco e Ele tão grande é. Eu sou fraco, Ele é maior ainda. Aleluia. Deus os abençoe. Esqueci da letra. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.